Eu tenho muito respeito por essas pessoas que investigam conspirações secretas, teoria da conspiração, etc. Mas eu sei que eles não têm muita medida da própria ignorância, porque em geral são pessoas que não têm formação na história científica anterior desse assunto, né? Então seria a história não secreta, a história oficial. Conhecendo pouco a tradição da ciência histórica, eles avaliam mal as coisas, né? Então, por exemplo, você hipertrofiar o poder das organizações secretas. Mas você acha que... Às vezes a pessoa não parou para pensar. Como é que uma organização secreta faz para atuar sobre toda a sociedade que nem sequer a conhece? Nunca fizeram essa pergunta. Então tem a impressão que, sei lá, a maçonaria domina. Gente, a maçonaria não domina nada. A maçonaria é o centro onde aparecem os conflitos. Os conflitos estão lá dentro. A maçonaria não é um negócio unívoco, que tem aqui uma doutrina, uma política unitária que todo mundo obedece. Não, ela é o centro da confusão. E a influência dela sobre a sociedade, eu acho que é mais de tipo esotérico do que outra coisa. Assim, é um microcosmo que é imitado pelo macrocosmo. Quando você vê assim, uma determinada corrente de opinião venceu dentro da maçonaria, ela acaba vencendo fora também. Quer dizer, a maçonaria não é o centro de comando, é o centro de experiência, é o laboratório, né? E o que venceu ali, acaba vencendo fora. Por quê? Porque não há outra alternativa. Mas todas as correntes se concentram dentro da maçonaria, elas brigam lá dentro, aqui ganhar ali, obviamente, será mais cedo, mais tarde, a vencedora fora. Isso aconteceu na Revolução Francesa, né? O rei era maçom e os inimigos eram maçom. Na República Brasileira, o imperador era maçom, o republicano também era maçom. E está acontecendo agora. Eu conheço maçom dos dois lados. Eu conheci maçom lulista e maçom antilulista. Tá certo? Bom, o antilulista acabou vencendo, né? Então, evidentemente, o Lula e Dilma caíram. Tá certo? Mas pensa que isso foi do dia para a noite? Não, foram 20 anos de discussão lá dentro. Né? Ora, se a maçonaria tivesse uma política unívoca e muito clara, a senhora dá uma ordem e todo mundo obedecia. Mas como dar uma ordem se você não sabe qual é a ordem que você vai dar, se você nem conseguiu decidir ainda? Essas são coisas que muito simples, mas que os estudiosos de conspiração não costumam levar em conta. Por quê? Primeiro, eles não têm formação histórica. Segundo, não têm formação literária. Formação literária, eu insisto, que é muito importante, porque a literatura de ficção se compõe de vidas possíveis, né? Então, tem o livro do Etienne Sorriu, As 20 Mil Situações Dramáticas, né? Quer dizer, existe um número limitado de situações humanas possíveis e elas estão todas na literatura. Começa, vamos dizer, com a literatura bíblica. Tem que ler a Bíblia, porque as histórias principais estão ali, né? E tem o livro do Northrop Frye, né? The Great Code, o Grande Código, que mostra que todos os enredos da literatura universal já estão resumidamente na Bíblia. Então, se você tem a Bíblia, tem as antigas mitologias, né? E tem a literatura de ficção até a modernidade, bom, aí você, pelo conhecimento das vidas possíveis, você adquire os critérios para julgar as situações reais. Se você não tem isso, você não vai ter o senso do realismo. Não é isso? E, sobretudo, se você é muito jovem, adquire uma formação ideológica, onde você só vai ver as coisas dentro do ponto de vista da narrativa da sua ideologia. Outro dia apareceu um rapaz que faz uma parda de marxismo, ele se tornou marxista aos 15 anos de idade, né, e quer me ensinar o princípio do realismo baseado no marxismo. Eu falei, você está brincando? Assim, após que o sujeito não teve um dia na vida dele que ele perguntou para si mesmo, e se as coisas não forem assim? Porque a absorção da ideologia marxista, eu leio o meu artigo Estudar antes de falar, o marxismo não é uma ideologia, é uma cultura que domina pelo menos 1/3 da humanidade, gente. Não é brincadeira, e é, vamos dizer, a cultura política mais antiga que existe em ação no mundo. Né? Aquele programa mínimo de leituras que eu fiz sobre marxismo é para 5 anos. Então, só para você absorver isso é um esforço desgraçado. Agora, depois que ele absorveu a coisa, adquiriu uma visão de conjunto daquilo,
Ele pode, se ele quiser, botar a cabecinha para fora daquele lamaçal e perguntar: e se não for assim? O que existe para fora deste mundinho? Eu fiz isso, gente. Eu não comecei minha vida estudando marxismo por 8 anos, lendo tudo que tinha. E daí fiz a pergunta: e se não for assim? Né? Eu me lembro que o primeiro livro que eu li, que era extra-marxista, né? Fora os livros de literatura, evidentemente, foi o livro do José Ortega y Gasset, né? La Rebelión de las Masas e El Hombre y la Gente. E eu fiquei tão assustado, porque é um mundo tão diferente que eu nunca tinha pensado, e aquele mundo evidentemente existia, não é isso? Daí eu comecei a procurar outras coisas e vi que além do mundo marxista existia 300 universos, né? Então aquilo ampliou de tal maneira a minha visão do mundo que hoje eu entendo que o sujeito que adquiriu aquela formação marxista no começo, ele está fazendo o que eu fiz. Só que ele não fez a segunda parte, ele parou ali mesmo. Aliás, é uma experiência constante minha, essa aí. Quando eu ensino alguma coisa para uma pessoa, aquilo abre os olhos dela. Você abriu meus olhos, mas ela para ali mesmo. Não avança mais um passo. Se eu fico 20 anos sem ver aquela pessoa, quando eu encontro de novo, ela é igualzinha à última aula que eu dei para ela. Né? Quer dizer, o sujeito estudou um pouco comigo, ele disse: agora eu me fiz, agora eu estou iniciado, agora eu entendi as coisas. E eu mesmo continuo não entendendo nada, continuo tentando entender. Né? Então, significa que existe muito pouca tolerância para o estado de dúvida.